Meu nome é Lidiane Rocha, eu sou esteticista, parceira da marca Adélia Mendonça e minha missão aqui é falar um pouquinho sobre lipedema com vocês. Nós vamos fazer uma parte teórica bem interessante e aí depois a gente vai mostrar para vocês o protocolo desenvolvido em parceria com a Adélia Mendonça, o protocolo chamado Lip Shape. Bom, só para que vocês me conheçam melhor, eu sou graduada em estética, sou pós-graduada em procedimentos pré e pós-médico e estética paliativa, né, e terapia de dor. Também sou mestre em biofotônica para a ciência da saúde e atualmente sou doutoranda da biotecnociência pela Universidade Federal do ABC. Eu atuo com estética há mais de 15 anos, desenvolvo alguns protocolos há muito tempo e um dos protocolos que eu desenvolvi, que eu trabalho há alguns anos, é o protocolos voltados para o tratamento do lipedema. Então essa é uma disfunção que tem se ouvido falar muito, hoje é considerada uma patologia, mas tem muita gente que ainda não foi diagnosticada, que não sabe que tem lipedema, acomete especialmente o sexo feminino, então o número de mulheres que tem lipedema é muito maior do que dos homens, e as pessoas têm procurado agora com as informações auxílio na estética, em terapias estéticas para melhorar esteticamente, visualmente, né, o aspecto do lipedema e também melhorar as suas condições, então diminuir a dor, diminuir o edema, trazer o tecido, né, ou a região ali acometido pelo lipedema para mais perto do equilíbrio possível. É isso que eu vim aqui fazer hoje, falar com vocês sobre lipedema. A gente vai discutir algumas ideias nessa parte teórica e aí falar um pouquinho do conceito para que vocês entendam o que já tem de escrito, o que já tem na literatura sobre lipedema. Essa aula teórica, ela foi toda retirada de artigos científicos. Eu tive o cuidado de procurar artigos de 2019 para frente, né? Então nada muito distante de 2019, até porque eu acredito que a ciência muda muito e aí se a gente usa artigos ou literatura muito antiga, a gente acaba ficando obsoleto e algumas ideias que já não se aplicam mais. Então, hoje nós vamos falar dessa parte conceitual do que a gente tem de 2019 para cá, toda voltada e toda embasada na ciência e naquilo que já foi feito de estudos tanto in vitro quanto em vivo e também na prática clínica, né? Tem muita coisa sobre lipedema da prática clínica. Então eu começo falando aí para vocês um pouquinho sobre o que é o lipedema. Então, qual que é o conceito do lipedema? Ele é caracterizado como um acúmulo desproporcional de gordura bilateralmente em regiões específicas, geralmente terço inferior. Esse acúmulo exacerbado de gordura vem acompanhado de edema e de fibrose. Então, quando a gente fala de lipedema, basicamente é o acúmulo de gordura em determinadas regiões que vai acabar culminando no aumento do edema e do quadro fibrótico, né? Então quando a gente passa a mão assim no tecido, na região onde tem lipedema, geralmente a gente encontra aqueles grunhos, né? Que é a parte fibrótica, aquilo é fibra de colágeno desorganizada. E essa desorganização vem a partir dos fatores de predisposição do lipedema. Então quando eu tenho um tecido com acúmulo de gordura exacerbado, já saiu do equilíbrio. Aí a gente tem uma matriz extracelular modificada também, porque eu tenho muito líquido no espaço extracelular. Eu tenho um outro desequilíbrio. Tudo isso contribui para que o fibroblasto faça mais colágeno e contribui também para a desorganização desse colágeno. Então, quando a gente fala de lipedema, sofre tecido adiposo, sofre derme também, e todo o sistema circulatório, exclusivamente o sistema linfático, porque o sistema linfático ele é mais sensível que as artérias e as veias, né? Então os vasos linfáticos ele tem uma sensibilidade maior, ele acaba sofrendo mais do que os outros sistemas. E aí nós, enquanto profissionais, podemos modificar tanto a parte circulatória quanto melhorar essa questão de lipólise e aí melhorar também o metabolismo de gordura nessas regiões e conseguimos consequentemente melhorar o sistema linfático. Então, basicamente é isso. Trazendo dados para vocês, hoje estima-se que de 11 a 19% da população feminina mundial sofra com lipedema. E como a gente já falou,
a maioria não é diagnosticado, mas quando começa a ver a informação, os veículos, né, as redes sociais falando um pouquinho sobre lipedema, sempre tem uma outra que fala, olha, eu acho que eu tenho isso, né? Então eu sempre converso muito com as mulheres e elas falam assim, eu falo, você tem lipedema? Você considera, né, uma mulher que tem lipedema? Então eu não fui diagnosticada, mas eu acho que sim, né? O diagnóstico ainda é feito através da observação clínica, então na maioria das vezes essa doença ela é mal diagnosticada. E os tratamentos também são subestimados, né? Porque a gente vai ver que está muito associado à terapia combinada. Não adianta eu tomar uma medida, eu vou fazer atividade física. É o suficiente? Não. Eu vou emagrecer. Para quem tem lipedema, emagrecer não é o suficiente. Então a gente tem que combinar terapias, associar algumas medidas para realmente ter uma resposta efetiva nesse lipedema. E aí, esse desequilíbrio da gordura e do edema corporal acaba deixando o diagnóstico muitas vezes mais difícil. Como é que a gente sabe que uma pessoa tem lipedema? Eu também escuto esse relato muitas vezes. Eu pesava, né? Eu tava acima do peso. E aí fui no médico, o médico disse que essa condição dos meus membros inferiores era porque eu estava acima do peso, e aí resolveu, pediu para que eu fizesse dieta. E aí essa pessoa faz dieta, ela emagrece 10, 15 quilos e a disfunção continua no mesmo lugar. Então aquele acúmulo de gordura, o edema, o quadro fibrótico, muitas vezes associado aí de uma congestão tecidual, então tecido arroxeado, entre outras características, outros sintomas que são bem característicos do lipedema, tá? Então ele é diagnosticado como obesidade na maioria das vezes e aí depois os médicos acabam descobrindo que não era isso, tá bom? Bom, pessoal, e a gente vai falar sobre os 3 estágios que são discutidos no lipedema. Então o que a gente tem aí de literatura? Que nós podemos dividir o lipedema em 3 estágios. O estágio 1, que são membros inferiores lisos ainda, mesmo tendo um pouquinho de acúmulo maior de tecido adiposo, um pouquinho maior de acúmulo de edema, é classificado como estágio 1 do lipedema. Então é aquela que a gente falava antes que era o início da celulite grau 1, né? E realmente os dois começam mais ou menos da mesma forma. Então eu já tenho uma deposição de gordura em determinadas regiões. Quando a gente faz o teste do cacifo, nós já percebemos um edema ali em membros inferiores, mas quando eu passo a mão na pele, quando eu faço a avaliação de tato, aquele tecido ainda não tem as ondulações características do lipedema. Então a gente conceitua isso em lipedema nível 1. O estágio 2 é quando as irregularidades na pele já começam a ficar mais relevadas, né? Então, relevantes, na verdade. O tecido adiposo, ele começa a ficar maior, concentrações maiores de tecido adiposo em alguns pontos. A gente tem um edema regional bem localizado, então na região onde eu tenho lipedema, eu tenho muito edema, faço o teste do cacifo e a coloração daquela região demora a voltar muito tempo e geralmente está associado a uma pele mais escurecida. Então tem pontos muito arroxeados, justamente por essa diminuição da circulação regional. No estágio 3, uma região já extensa de nódulos, né? Então o tecido adiposo já é bem exacerbado na região, vai aumentar o edema, vai aumentar o congestionamento, é um tecido irregular, com um visual bem arroxeado e muita dor. Na verdade, no estágio 2, as pacientes já relatam que sentem muita dor, né? Mas no estado 3 é que a gente tem bastante dor associada ao quadro. Então, é comum a paciente que tenha o lipedema estágio 3 chegar e falar: eu sinto muita dor em membros inferiores, eu tenho vontade de dormir de cabeça para baixo. Elas falam mais ou menos assim, porque realmente está associado à dor. E o que a gente tinha até algum tempo atrás era o tratamento clínico conservador. Então, quando nós íamos buscar ajuda para tratar o lipedema, o médico sugeria algumas mudanças nos hábitos, né? Que não necessariamente trazia uma mudança na aparência estética. Era mais para melhorar o quadro de dor e a qualidade de vida daquela paciente com lipedema.
Então, aliviava os sintomas, mas efetivamente para a aparência estética a gente não tinha grandes diferenças, né? Nesse caso, o que era indicado nesse tratamento clínico conservador? Então, a drenagem linfática, uma vez por semana, a drenagem é carro-chefe, tá? Então ela sempre foi para o tratamento do lipedema, mesmo antes da gente não falar tanto de lipedema. Terapia de compressão, então utilizando malhas apropriadas, né, que tem ali uma compressão específica todos os dias. A fisioterapia e atividade física regular. Acompanhamento nutricional e controle do peso e essa educação do paciente, né? A autogestão, então se autoavaliar e mudando os hábitos e mudando a alimentação, qualidade de vida. Fala-se muito sobre o estresse, então esse estresse crônico ao qual nós somos submetidos diariamente, também essa diminuição, então melhorar realmente a qualidade de vida. Todas essas medidas, elas ainda são válidas, então sim, o paciente com lipedema, se ele começar a fazer esse trabalho de autogestão, mudar os seus hábitos, com certeza ele vai ter uma melhora no quadro clínico, principalmente na redução de dor e na redução de edema. Mas para aparência estética, aí entram os nossos tratamentos. Então hoje a gente tem tecnologia que vai efetivamente mudar visualmente o aspecto do lipedema. E é por isso que a gente está aqui fazendo essa aula para vocês. Bom, gente, o lipedema, ele é comumente confundido com linfedema. E aí, nesse slide, eu trouxe para vocês um fluxograma que eu retirei de um artigo científico. Então, eu adaptei esse fluxograma, mas eu não mudei nada na escrita dele, né? Eu fiz uma adaptação básica aí para as minhas aulas, que mostra a diferença na cronologia do lipedema e do linfedema. Então, quando eu tenho uma paciente com linfedema, o linfedema ele começa pela estagnação do líquido intersticial. Então, a primeira coisa que acontece numa paciente ou num paciente com linfedema é o aumento do líquido extracelular. Então, eu tenho um aumento do edema. A partir desse aumento do edema, eu tenho um infiltrado de células inflamatórias, conforme vocês estão vendo aí nesse fluxograma. Aí eu tenho uma remodelação da matriz extracelular, porque essas células inflamatórias vão aumentar a densidade da matriz extracelular, esse é o papel delas, né? Porque elas estão ali para proteger aquela região e com isso, com esse aumento da matriz extracelular, a gente tem uma deposição de tecido adiposo subcutâneo. Então, quando a gente olha a fisiologia do linfedema, ela começa com edema e termina no aumento do adipócito da região. Já quando a gente vai ver a fisiologia do lipedema, é justamente ao contrário. A primeira coisa que acontece no lipedema é o aumento de tecido adiposo subcutâneo, é o aumento da quantidade, né, de adipócitos na região e o aumento do tamanho dos adipócitos também naquela região. Então eu tenho uma hipertrofia adipositária naquele membro inferior, né, naquela região característica. Pode acontecer no braço também, eu vou mostrar para vocês. E aí, a partir daí, a gente vem seguindo a sequência contrária. Então, eu tenho a deposição de tecido adiposo subcutâneo, que vem formando uma remodelagem na matriz extracelular. Um infiltrado de células inflamatórias vão chegar até a região, né? A gente vai ter um infiltrado ali de células inflamatórias. E, por último, a estagnação do líquido intersticial. É por isso que mesmo quando a pessoa emagrece, no quadro de lipedema, aquele quadro continua lá, né? Porque a gente tem a deposição de tecido adiposo em regiões bem específicas. Então é um tecido adiposo subcutâneo ali, é bem específico. Então é bem comum a pessoa emagrecer e continuar com o lipedema, com aspecto ruim. Melhora, sim, mas continua ruim, né? Às vezes diferente daquele peso, a pessoa tem as pernas, né, os membros inferiores bem grandes e em cima é bem pequenininha, porque isso acontece justamente por essa deposição específica de células adiposas, né, essa hipertrofia específica de células adiposas. Bom, tá modulado com certeza pelos hormônios femininos, né? Então, estrogênio, progesterona, ainda precisa ser mais estudado, eu busquei bastante a respeito, mas ainda tem muitas falhas, né, na literatura, não é um tema que hoje é novo, então a gente ainda vai precisar
caminhar bastante, muita coisa vai precisar ser descoberta. De repente, essas alterações hormonais aí que são características da mulher também vão influenciar no aumento ou diminuição desse lipedema. Bom, aqui nesse slide eu mostro para vocês efetivamente a classificação quanto ao estágio de lipedema. Então tem 3 mulheres nas imagens, né? A imagem 1 é de uma mulher que tem o lipedema estágio 1. Então o tecido tá espessado, tá macio ainda, não é endurecido, tem pequenos nódulos palpáveis e a superfície da pele ainda é lisa. Então é aquela característica de início de lipedema, né? Já tem uma gordurinha ali, a gente já consegue observar alguns pontinhos fibróticos, principalmente no posterior. Mas a pele ainda é lisa, é macia, ela não mudou a coloração, então não tem níveis grandes de congestão aí. Quando a gente vai para o nível 2, para o estágio 2, olha o tecido, ele já é um tecido cutâneo mais espessado, então principalmente ali, ó, região de culote, a gente consegue ver um tecido espessado. Ainda é macio, mas os nódulos são maiores e a superfície da pele já está totalmente irregular nessa região. E na imagem 3, aí além de eu ter um tecido subcutâneo bem espessado, ele já está endurecido. Então se a gente olha, é bem endurecido, com os nódulos bem grandes, né? Então visualmente falando, e existe já a deformidade aí na deposição de gordura. Então é a diferença básica, eu acho que essas fotos deixam bem claras, eu também tirei de um artigo científico, deixam bem claro a diferença entre os níveis de lipedema, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Os 3 a gente consegue tratar, mas é claro que eu vou ter muito mais resposta, uma resposta muito mais rápida para quem ainda está no estágio 1 do lipedema, tá? E quanto à classificação de morfologia, porque também existe essa diferença. Então, existe a classificação dos estágios de lipedema e quanto à morfologia do lipedema. Então, nesse slide eu mostro quais são as classificações, as 5 classificações do lipedema. Por morfologia. Então, o lipedema classificação 1 é um lipedema que está nas nádegas, né? Então, ali região de culote, enfim. No nível 2, na classificação 2, a gente tem o lipedema localizado em coxa. E é muito comum a gente ter associação entre o 1 e o 2, tá? Então, nas aulas práticas vocês vão ver que a gente, nas modelos, a gente vai fazer essa avaliação, vai mostrar a avaliação para vocês. E a gente tem uma das modelos que tem classificação 1 e 2 de lipedema. Então, ela está concentrada ali no glúteo, na região da nádega e também na coxa, né? Então, basicamente isso. O nível 3, a classificação 3 de lipedema, é aquela pessoa que tem lipedema no membro inferior inteiro. Nós também vamos mostrar uma modelo que tem essa classificação morfológica. Então, todo o membro inferior. 4, classificação 4 é lipedema em braço. Também bastante comum. E aí, o tipo 4, ele é frequentemente associado ao tipo 2 e 3. Então, a paciente que tem lipedema em membros inferiores acaba tendo no braço também, é bem característico, tá? E o nível 5, perna. Joelho para baixo, quando a gente fala perna, também é um tipo de morfologia de lipedema. Bom, gente, se a gente falar dos sintomas aí do lipedema, eu trouxe essa imagem também, que eu achei bem interessante para falar sobre os sintomas externos e os sintomas internos relacionados ao lipedema. Então, externamente, o que a gente vai ter? Os perímetros proporcionalmente desiguais, né? Então, um tecido desigual ao restante do corpo. Hematomas, é muito comum, como eu disse, por conta da congestão, do déficit circulatório. É muito comum que a paciente com lipedema tenha hematomas, né? E também quadro de vasinho, né? Então, microvasos evoluindo para varizes, todo essa dificuldade do sistema de retorno. E o pé costuma não ter edema, tá? A não ser que seja a morfologia 5, a classificação 5, que só acomete ali joelho para baixo, tá? Mas as pessoas, a maioria das mulheres com lipedema não costumam ter esse edema acentuado nos pés, é perna mesmo para cima.
Isso, os sintomas externos. Agora, olha aqui comigo os sintomas internos. O que a mulher vai sentir? Ou essa paciente, né? Ou às vezes acontece no homem, é mais difícil, mas enfim. Dor aguda, então é uma dor espontânea e aguda. E dor à pressão. Se você ficar sentado muito tempo, aquela região acometida pelo lipedema também vai apresentar esse quadro álgico, né? Essa dor. Sensibilidade ao toque, então toca tá muito sensível, sensibilizado mesmo, e pernas pesadas. Foi o que eu comentei com vocês lá no começo. Tem muita cliente que fala, eu tenho vontade de dormir de cabeça para baixo, no final do dia eu não aguento as minhas pernas. Então esses são os sintomas externos, tá? E aqui eu trouxe uma outra imagem só pra gente finalizar essa parte conceitual da aula de lipedema, onde eu trouxe 4 estágios, tá? Por quê? Porque já existe essa quarta classificação de estágios do lipedema, o que eu acho bastante justo. É o que a gente acabou de falar, a literatura, né, e a pesquisa ela ainda vai nos levar para outros lados, a gente ainda vai fazer mais descobertas. Então, eu resolvi finalizar essa parte conceitual da aula falando sobre esses 4 estágios de lipedema, né? Então, o estágio 1, como a gente já tinha visto, né, pouco volume de gordura, o edema ainda contido de certa forma, pele macia. No estágio 2, a gente já tem um pouquinho mais de deformidade, então a gente já consegue ver aí os nódulos mais alterados. No 3, ó, esse é um lipedema característico de membros inferiores, então coxa, joelho, abaixo da coxa, né? Enfim, mas os pés, se vocês notarem, ele não tem tanto edema. E aí o estágio 4, ó, que evoluiu do 3. Então no estágio 4, a pele ela já está bem deformada, nós temos os acúmulos bem visíveis de gordura, bastante edema, e aí esse edema já se estende para as partes mais inferiores, e eu coloquei essa imagem aqui para chamar a atenção de vocês sobre a coloração. Se a gente olhar as pernas, como a coloração dessas regiões é diferente. Então, arroxeada, às vezes até acinzentada, né? Por conta da oxidação, enfim. Como a gente viu lá no começo, esse infiltrado de células inflamatórias, então um tecido intoxicado, inflamado, desequilibrado, pode causar também esse visual de mudança de cor, certo? Aí eu coloquei as referências para vocês, os artigos que eu utilizei para fazer essa parte teórica, essa parte mais conceitual. Nós vamos partir para a prática clínica, onde nós vamos usar todos os produtos Adélia Mendonça. Nós usamos aí a criatividade e usamos 2 linhas diferentes, então vocês vão ver essa associação voltada mesmo para o lipedema, né? Então é o Lip Shape, que é esse, nós denominamos, né? Nós demos esse nome para o protocolo, para poder trazer para vocês essa experiência da cosmetologia associada a outras terapias que nós usamos na estética para promover a melhora visual. Então, esteticamente transformar esse tecido associado às outras medidas que já são utilizadas para o tratamento do lipedema. Eu espero que vocês tenham gostado da parte teórica e espero vocês na prática. Um produto inovador com 3 formas de aplicação. Esse é o Salt Detox. Nosso produto, que é um mix de sais ao longo de todo o mundo, reúne na sua composição sal vulcânico coreano, sal negro, sal rosa do Himalaia, sal do Mar Morto e o sal aqui do Nordeste brasileiro. Formulado especialmente com uma constituição anidra, enriquecido ainda com óleos essenciais de pimenta negra, pimenta rosa e gengibre. Essa formulação vai reduzir o edema, descompactar regiões extremamente inflamadas e ainda trazer o conforto de poder ser associado à hipertermoterapia devido à sua constituição anidra, reduzindo de forma osmótica o equilíbrio intersticial para quem tem lipedema. Produto com maior concentração de magnésio em sua forma elementar do mercado. Esse é o Universal Therapy. Associado
associando ainda, além do magnésio do Mar Morto, versões de quelato ortomolecular e versões também salinas, combinadas com nanoglutationa e nanomelatonina, o Universal Therapy tem um veículo rico em água glaciária, que por si só já é um super hidratante, calmante e redutor de processos inflamatórios. Mas não é só isso. A tríplice combinação entre glutationa, melatonina e magnésio promove um efeito antioxidante único, melhorando a performance e a reconstituição do maior sistema antioxidante do corpo humano, que é o sistema de glutationa, e trazendo um equilíbrio sistêmico ao circuito circadiano da pele através da doação de melatonina. Mais do que um creme de massagem, o Body Therapy Marine é uma importante fase no tratamento contra o lipedema. A sua composição associa alta concentração de duplo composto de magnésio associada ao Demai Liquid Base, a versão mais potente de Demai no combate à flacidez. Seus ativos ainda Hydra 360, um combinado fortíssimo de complexos vegetais orgânicos, vão atuar contra a sensação de cansaço nas pernas, melhorando ainda os aspectos de dor e compactação. Seus princípios ativos ainda reduzem o aspecto celulítico, melhoram a condução linfática e promovem o recapeamento tissular e a melhora da formatação da barreira cutânea de forma completa, gerindo um sistema 180 no combate ao lipedema. Nesse composto, nós temos a formatação de um blend de ativos com altíssimas concentrações de ativos impactantes no combate ao lipedema. Nanocafeína, nanocoenzima Q10, rutina, em associação vão fortalecer o endotélio vascular desses complexos que estão ali estagnados pela hiperplasia adipositária tão comum no lipedema. A associação ainda de princípios ativos como nanovitaminas e complexos vegetais, como os óleos essenciais de palma rosa e pimenta, vão melhorar a rubefaciência e melhorar a condução do sangue sobre vasos dilatados, melhorando assim o conforto e analgesia para o paciente que tem lipedema. Esse produto pode ser usado em doses puras ou ainda combinado com o Body Therapy Marine como possibilidades terapêuticas. E o cuidado domiciliar é fundamental para a melhora do aspecto nos pacientes com lipedema. E a nossa melhor indicação é o Perfect Lip Out, uma mousse craquelada efervescente com ação ultrassônica que vai impulsionar a permeação de grandes princípios ativos na melhora do aspecto do lipedema. Com composição rica em cafeína, bioblend antilipêmico, uma composição com 7 ervas essenciais, nós temos aqui a modulação da dor e principalmente na redução dos hematomas pela presença combinada de andiró, arnica, gengibre, canela, e ainda uma ação que vai reduzir o aspecto celulítico com grande efeito termogênico, melhorando também a descompactação da gordura localizada e a redução de medidas. Nesse produto nós temos um super efeito termogênico propiciado por uma ação neuroendógena, onde há uma melhora da condução e comunicação neurônio-placa motora, sendo assim uma ação super inteligente que gera um efeito térmico sem irritação. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Eu tenho aqui duas modelos, uma no estágio 1 do lipedema, uma no estágio 2 do lipedema. Então é bem característico pacientes com lipedema. A gente tem o acúmulo da gordura em algumas regiões. Essa gordura vem associada à fibrose, então a gente consegue ver também, né, essa delimitação diferente. E associada ao edema. Quando eu faço o teste do cacifo, aplico, né, aperto o meu polegar sobre a região e conto até 3, essa coloração da região demora a voltar. Então a gente sempre faz esse teste para diagnosticar se tem bastante edema ou não. Vou fazer aqui na outra modelo para mostrar para vocês, ó. E aí demora bastante tempo para o tecido voltar à coloração normal. Quando a gente fala de morfologia, então aqui de estágios, ó, estágio 1, estágio 2, já bem característico. Aqui eu tenho uma modelo que tem lipedema em nádegas e membro inferior, região de coxas, né? Então, 1 e 2
na classificação de morfologia. Você pode virar um pouquinho para mim? Para mostrar aqui, ó. Então, a gente tem região de culote, ó, né, bem delimitado também, e região de posterior de coxa. Mas ela não tem pernas, e o pé dela também não incha. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar essa gravação, e ela disse que não incha o pé. E desse lado aqui, obrigada, a gente já tem, ó, o lipedema em coxa, joelho e membro inferior. Ela tem bastante inchaço nos pés, ela relata isso, e é bem característico essa deposição de gordura abaixo do joelho. Então aqui, quanto à morfologia, nós temos uma classificação 3, membro inferior completo, vira um pouquinho para mim, posterior também, né? Então a gente tem aqui, ó, a região de nádegas, posterior, e a gente tem edema também, ó, na panturrilha. Olha que edema bem significativo. Ó, vou fazer o teste do cacifo pra gente conseguir avaliar. Então, a avaliação clínica basicamente é visual e tátil, né? A gente aperta, então a gente faz pinçamentos nas regiões acometidas aí pelo lipedema para poder diagnosticar. Pessoal, tô aqui com uma câmera de infravermelho para mostrar para vocês a variação de temperatura em pacientes com lipedema. Então aqui eu tenho o membro inferior, modelo estágio 1 do lipedema, e eu vou aproximar só para mostrar, ó, como nas regiões onde a gente tem o depósito de gordura, a temperatura é levemente mais fria do que em outras regiões, tá? Então a câmera dá pra gente essa dimensão de variação de temperatura, e onde não tem o acometimento, a gente tem mais escurecido, né? Então, quanto mais avermelhado, maior é a temperatura na região. Vou pedir para ela virar um pouquinho, ó, para mostrar para vocês, principalmente região de culote, ó, que é onde essa modelo tem a maior deposição de gordura, e aí a gente consegue ver bem a diminuição de temperatura também, tá? Nessa região de culote. Eu vou passar pro lado de lá só para mostrar certinho, ó, na região do culote. Aqui modelo com estágio 2 na termografia, mostrando para vocês também a diferença de temperatura. Olha a região abdominal, quando a gente como é diferente a temperatura, né? Mais quente em relação a membros inferiores. Então, vou aproximar aqui, ó, para mostrar para vocês também. Onde eu tenho uma deposição maior de gordura, tecido mais congestionado, a gente tem uma diminuição dessa temperatura em relação às regiões adjacentes, né, o que está em torno aí desse depósito. Joelho também, ó. Essa modelo, ela tem lipedema no membro inferior inteiro. Então, a gente consegue também observar essa variação de temperatura na região do joelho, ali próximo à fossa poplítea. Pode virar para mim. Ó. E aqui também bem característico, né? Onde eu tenho maior depósito de gordura, região de culote, a gente tem uma variação também de temperatura que a câmera vai mostrando. A câmera ela vai calibrando de acordo com a região que eu chego perto, né? Então, ó, só mostrando também o quadril, pra gente verificar e falar muito sobre a importância de melhorar a microcirculação em pacientes com lipedema. Bom, pessoal, vamos para a prática clínica efetivamente, associando ILIB, tecar-terapia, drenagem linfática e cosmiatria efetiva para o tratamento do lipedema. Eu vou começar o meu protocolo mostrando para vocês o ILIB, efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, redução de dor, esses efeitos já comprovados pela literatura para tratamento de diversas disfunções crônicas, e agora a gente está associando também para o lipedema. Então o ILIB, ele é o laser de baixa potência, vermelho, e ele vai entregar essa luz
na artéria radial do nosso paciente. Então eu vou colocar aqui na minha modelo, eu vou mostrar para vocês. Esse é o ILIB da DMC, o Therapy, um dos mais utilizados aqui no Brasil. Muito fácil de utilizar. Eu ligo o meu equipamento e escolho a luz que eu quero utilizar. Então aqui eu vou colocar o laser vermelho. Então, quando a gente fala de ILIB, é o laser de baixa potência vermelho para ter esses efeitos. E aqui do lado eu vou trocando a quantidade de joules que eu quero, porque ele pode ser utilizado localizado ou pode ser utilizado como ILIB. Então, vou colocar aqui ele no parâmetro ILIB e aí ele está pronto para ser utilizado. Esse equipamento, ele faz uma dose de 30 minutos, então eu consigo dosar 30 em 30 minutos. A sugestão é que vocês façam a utilização dele 30 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, para alcançar esses efeitos, tá bom? Pessoal, vou reforçar aqui então, tô trabalhando com o IL no ILIB, tá? Então uma dose de 30 minutos. Eu vou acoplar o meu ILIB na pulseira. Coloquei a pulseirinha aqui. Bem em cima da artéria radial. Vou ligar de novo meu equipamento, que ele desliga com o tempo. Se ele ficar um tempinho sem funcionar, vou botar ele no ILIB, ó. E aí eu só encaixo a fibra ótica do equipamento, ó, e ligo. Ele vai fazer a dose de 30 minutos, eu não preciso mexer mais nesse equipamento, ele mesmo vai trabalhar durante 30 minutos e você vai trabalhando, fazendo seu protocolo enquanto o ILIB tá fazendo a parte dele, tá bom? Bom, pessoal, vou começar com Sal Detox 360, rico em magnésio também, pimentas, entre outros princípios ativos bem interessantes. Aqui a gente já começa a esfoliação melhorando a microcirculação, derrubando o extrato córneo, então diminuindo um pouco do extrato córneo para permear melhor tudo que vem na sequência. Tô aplicando aqui na coxa da minha modelo, só para vocês entenderem como funciona, tá? Ó, ele é um sal, ele é um esfoliante não muito abrasivo, ele tem uma característica de cuidado também. Eu posso fazer a aplicação no membro inferior totalmente, né, na sua totalidade. Faço os movimentos de esfoliação. Aqui para gravação, eu tô fazendo numa região para mostrar para vocês, mas o ideal é que a gente faça em todo o membro inferior, tá? Pessoal, vou só aproveitar, ó, tirar os granulozinhos que sobraram do Sal Detox, do esfoliante. Aqui é uma TNT, uma toalhinha a seco. Tô fazendo uma vassourinha pra gente retirar o que sobrou de grânulo aqui na pele. Por que que eu não vou retirar esse esfoliante? Porque eu quero aproveitar os princípios ativos que tem nele. Então ele já vai me ajudar aí também nos próximos passos, tá? Então, retirei o excesso e aí eu vou colocar nesse protocolo uma sugestão. Universal Therapy para paciente que tem muita dor, onde o edema tá muito grande, vocês podem ou não utilizar esse passo. Mas eu vou deixar minha sugestão, eu uso bastante na prática clínica a Universal Therapy em regiões onde eu tenho mais edema e regiões onde o meu paciente sente mais dor. Então depois de conversar, ó, eu venho e faço a aplicação, por exemplo, no culote, onde a gente tem um depósito grande de gordura, né? Um pouquinho abaixo do joelho também. E vou aplicar no maléolo. Vou aplicar aqui na região maleolar.
maléolo, essa região de calcanhar é nosso segundo coração, né? Então, trabalhar bem a circulação. Posso também fazer a aplicação na região próxima aos linfonodos aqui. Pessoal, próximo passo do protocolo, drenagem linfática. Para fazer a drenagem, uma metodologia apropriada aí, eu vou utilizar o Body Therapy Marine e vou associar a ele as Body Injections anti-celulite. Essa mescla, ela é feita com ativos lipolíticos e ativadores de microcirculação. E o creme é uma entrega de magnésio transdérmico. Então a gente vai fazer a associação de toda essa cosmetologia para entregar, além dos benefícios da drenagem linfática, uma cosmetologia específica. Bom, pessoal, então usando os cosméticos eu vou aplicar a metodologia Godoy de drenagem linfática nos membros inferiores. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês dessa metodologia que usa o deslizamento para realização de drenagem linfática. Então, uma pressão aí de mais ou menos 35 a 40 milímetros de mercúrio, sempre começando de proximal para distal. E as pessoas sempre me perguntam quanto tempo, né? Então, quanto tempo de drenagem linfática? Depende da situação. Eu geralmente vou fazendo os movimentos lineares de drenagem até o tecido me responder. Então, eu senti mesmo a diminuição do edema naquela região. Então, não tem um tempo padrão. E tem também a questão de verificar se o paciente tem tempo para ficar mais de 1 hora dentro da sua clínica. Tudo isso deve ser avaliado antes, né? Então, sempre conversar com o paciente, quanto tempo ele tem para drenagem linfática. Geralmente, a gente precisa fazer no mínimo 40 minutos de drenagem em membro inferior para ter uma resposta efetiva durante uma aplicação. Então, eu vou sugerir que vocês façam mínimo de 40 minutos, mas aí o protocolo ele fica grande, depende do estágio do lipedema do seu paciente. Às vezes lipedema 1 não tem a necessidade de tanto tempo de drenagem. Tudo isso vai ser feito mediante avaliação e histórico clínico do cliente também. Muito cliente chega pra gente e fala: eu já fiz drenagem e não funciona. Então, de repente, não funcionou porque o tempo utilizado de drenagem era menor do que deveria ser feito, tá? E nós sugerimos, nesse caso, a drenagem por quadrante. Então, nós vamos fazer a drenagem apenas em membro inferior. Então, vou fazendo os movimentos lineares aqui, lentos, porque o nosso sistema linfático é lento. A drenagem, ela é lenta, rítmica, tem que ter precisão nos movimentos. É uma técnica diferente de todas as outras. E sempre fazer de proximal para o distal. Então, eu começo, próxima região inguinal, vou descendo. E no caso da minha modelo aqui, que tem um lipedema que acomete todo o membro inferior, eu faço coxa e depois eu venho para a perna também. Pessoal, quero aproveitar para mostrar para vocês, o creme ele foi desenvolvido
né? A gente fala creme corporal, que é o mais comum, mas na verdade ele é um sérum corporal. Mas olha que interessante, eu fiz a aplicação desse sérum nessa região e aí ele tá secando, porque ele é sérum, né? Então ele tem um deslizamento diferente, até para ser feito a drenagem linfática, enfim, não ser muito deslizante, a gente não perder o tato com o paciente. Então tem toda essa questão aí que foi feito, quando ele foi desenvolvido pela Adélia Mendonça. Mas olha que legal, secou, eu posso emulsioná-lo de novo. Então, ó, aplico água e eu tenho novamente o deslizamento do produto. Um produto como esse rende mais de 200 aplicações, então é um custo-benefício também bem interessante. Vou aqui para a perna, ó. Vou continuar trabalhando a drenagem, agora na perna. E aí eu tenho que levar até inguinal. O sistema linfático é um sistema de ductos, como se fossem canos mesmo. Então eu venho, ó, otimizando a reabsorção do líquido extracelular para dentro do sistema linfático e eu tenho que ir levando esse líquido até o grupamento de linfonodos que vai drenar efetivamente esse líquido. Então, quando a gente fala de membro inferior, eu tenho que chegar até os linfonodos inguinais. E assim eu vou trabalhando, ó, todo o membro inferior, numa pressão específica, característica da drenagem, numa velocidade também característica, até conseguir uma resposta efetiva dessa região. Pessoal, trabalhando aqui a parte inferior, a minha modelo ela tem uma deposição bem grande de gordura abaixo do joelho, um edema significativo também nessa região. Então, eu tô dando ênfase à perna e pés, para que ela tenha realmente uma resposta efetiva do tratamento. Tô finalizando aqui com a drenagem nos pés. Então, fiz todo o membro inferior. Vou passar por outro lado, vou fazer o outro lado. Mesma metodologia, vou fazer da mesma forma que eu fiz desse lado. Mas aí, só mostrando para vocês a finalização aqui em um dos membros. Pessoal, aqui emulsionando mais uma vez o produto que eu estou utilizando, que faz essa entrega de magnésio transdérmico. Então, ó, eu consigo emulsioná-lo. Secou, eu vou mostrar aqui no pé para vocês, que eu acho que fica mais fácil a visualização. Ó, acabei de passar o produto, se eu passo a mão nele sem emulsionar, sem água, ele tá seco. Aí eu venho, aplico a água, o sérum emulsiona novamente, ó. E aí eu consigo o deslizamento que eu preciso para fazer as minhas manobras de drenagem. Pessoal, nessa última parte da aula, no membro inferior, eu vou fazer a aplicação da Tecar terapia, então utilizar o eletromagnetismo para trabalhar principalmente os depósitos de gordura e também fibrose. Na parte anterior, a modelo não tem tanta fibrose, né? Mas ela tem um depósito de gordura muito grande aqui interno, na parte do joelho e também abaixo do joelho, essa parte da perna. Vocês viram isso lá na avaliação que nós fizemos. Então, eu vou fazer a aplicação
5 minutos de Tecar terapia, utilizando a modalidade capacitiva e resistiva. Eu gosto bastante de trabalhar assim. Diferente da radiofrequência, ela vai aquecer, mas ela não vai ultrapassar 38 graus, então eu não preciso ficar trabalhando com o termômetro, que facilita muito o nosso dia a dia. Ela vai diminuir a densidade da matriz extracelular, ela vai melhorar a qualidade do tecido, ela vai melhorar a microcirculação e ela vai incentivar a lipólise e acelerar o metabolismo dessa região. Então ela já vai agir em todas as disfunções que nós temos dentro do lipedema, né? Ela vai melhorar a microcirculação, ela vai ser lipolítica e ela também vai trabalhar a fibrose. Então ela vem para fechar com chave de ouro aí o nosso protocolo. Vou aplicar... Estou trabalhando com a Tecare da HTM, vou usar o creme específico, então já coloquei aqui ó, na minha cubetinha. Vou aplicar o creme na região. Ó, então a Tecare ela abre essa primeira tela, eu vou colocar aqui em estética e vou colocar a região que eu quero trabalhar, tá? Então eu vou botar aqui coxa, que é o que a gente vai fazer. Ela vai me dar, essa máquina vai me dar vários protocolos e eu também tenho a opção de ir em terapia manual, que eu gosto mais. Então eu vou aqui ó, operação manual e eu vou escolher os meus parâmetros. Então eu vou colocar para essa região de mais ou menos 15 por 15, 5 minutos, que é um tempo interessante. Eu vou colocar a intensidade para modulação, porque eu não quero um aquecimento muito grande, então eu vou trabalhar ali em 60 de intensidade. E numa frequência mista, porque a frequência diz respeito à profundidade. Quando eu coloco 0,6, 1,2, eu tô falando de músculo, tecido adiposo e um pouquinho de derme. Então eu gosto de trabalhar nessa frequência porque eu já pego camadas diferentes. E vou deixar no modo de emissão contínuo, porque eu não quero pulsado, eu quero calor mesmo nessa região, eu quero ativar metabolismo, então eu vou deixar ela padronizada dessa forma para lipedema. Bom, então já apliquei aqui o meu creme específico, vou ligar a minha máquina e vou trabalhar as manoplas capacitiva e resistiva. A capacitiva tem maior afinidade por tecidos ricos em água e a resistiva uma maior afinidade por tecidos ricos em gordura. Dessa forma, quando eu trabalho híbrido, quando eu trabalho as duas manoplas de uma vez, eu consigo atuar em todas as profundidades, né, em todos os tecidos. Por isso que é interessante sempre trabalhar, se for lipedema ou já deixando a sugestão aí, celulite, a gente pode... E é efetivo e é muito legal trabalhar tanto a capacitiva quanto a resistiva. Então, fazer essa aplicação da Tecar. E aí são movimentos circulares mesmo, eu posso fazer linear, né? Então, afastando e trazendo, ó, buscando aí, uma buscando a energia da outra, também dá para trabalhar. Sempre focado naquela região que você quer entregar. Nunca ir trabalhar regiões muito distantes, porque senão acaba que nenhuma região recebe a energia da forma que precisa. E aí eu vou fazendo esses movimentos. É bem simples a utilização, é bem instintiva. Vou fazendo esses movimentos até finalizar o tempo da minha máquina. Pessoal, só mostrando, ó, o joelho que a gente fez a Tecar. Acabei de terminar a terapia desse lado eu ainda não fiz. Redução do edema, melhora da coloração bem significativa, então nítido a diferença aí pós-terapia com Tecar. Pessoal, tô fazendo a aplicação do outro lado agora, de Tecar, seguindo os mesmos parâmetros que nós fizemos antes. Lembrando que vocês podem utilizar a Tecar em todos os pontos críticos. Então, depois que drenou, drenagem linfática, só pra gente relembrar, nós fazemos só com o paciente, só o lado anterior, né? Então, apenas em decúbito
ventral e decúbito dorsal, desculpe. Então, só com o paciente deitado com a barriga para cima. Drenagem linfática não se faz em decúbito ventral, não se faz com o paciente deitado de barriga para baixo, mas a TECAR vocês podem, a aplicação dos cosméticos e a TECAR vocês podem e devem aplicar também na parte posterior. Onde tiver pontos críticos, vocês podem fazer. E claro, pensando no tempo, né? Para não deixar esse protocolo muito gigantesco, tem que fazer essa adaptação. A drenagem linfática demanda um certo tempo, então ir adaptando o seu tempo, o tempo do seu paciente. Um protocolo clínico como esse, ele costuma durar em média 1h20. Então, tem que pensar se a demanda, se os seus clientes atendem esse tempo, ou se são clientes que precisam de um protocolo mais rápido, e aí adaptando toda essa aplicação nos pacientes de vocês. Bom, pessoal, quero fazer o protocolo Lip Shape e não tenho TECAR terapia. O que eu posso usar? Vocês podem utilizar a radiofrequência, mas não deixe chegar a temperaturas maiores que 37 graus. Então, vocês vão usar a radiofrequência como a gente usa no pós-operatório para trabalhar fibrose. Chegou a 37 graus, eu vou manter a temperatura ali naquela região durante 3 a 5 minutos mais ou menos, para que eu não tenha processo inflamatório instalado, para que eu não tenha um aumento muito grande da temperatura. Uma coisa importante da gente relatar é que paciente que tem lipedema, quando a gente aumenta muito a temperatura na região, ele incha mais no dia seguinte. Então, às vezes dá uma resposta, um efeito Cinderela legal no dia, mas no dia seguinte não. Então, pensar em tudo isso, tá? Usar a radiofrequência 37 graus. Vocês podem usar também o ultrassom de 3 MHz, ou para quem tem ultracavitação e lipocavitação, pode fazer a aplicação do ultrassom, ou da ultra, ou da lipocavitação nos pontos críticos. O que eu preciso dizer sobre o ultrassom? Se você vai utilizar o ultrassom, você precisa utilizá-lo antes de utilizar o creme. Porque aí a gente está falando de uma onda sonora, né? Que é barrada se o tecido tiver oleoso. Então eu vou sugerir que o ultrassom entre antes da aplicação da drenagem linfática, só por uma questão de logística mesmo, para que você não tenha que retirar o creme antes de fazer o ultrassom. Para TECAR e para radiofrequência, a gente pode utilizar depois, e é mais legal utilizar depois da drenagem, né? Eu drenei, deixei o tecido sem líquido extracelular, diminuí a quantidade de líquido no interstício, aí eu venho com uma outra terapia que vai trabalhar a lipólise, o efeito vai ser melhor. Mas se você só tiver ultrassom e quiser trabalhar com ele, só precisa tomar esse cuidado. Então, antes de colocar o creme ou qualquer produto oleoso sobre a pele do paciente, você faz o seu ultrassom e a sua lipocavitação. Tô falando para os planares, tá? A gente tem hoje os ultrassons, os macrofocados, que são os HIFUs, né? Que são pontuais. Aí é um outro tipo de tecnologia, aí não precisa levar gel, aí a condução é diferente e aí não tem problema, pode ser feito depois. Agora, se a gente estiver falando daqueles equipamentos planos, aí é interessante fazer o uso deles antes. Bom, pessoal, o protocolo Lip Shape pode ser feito de 1 a 2 vezes por semana, de acordo com a predisposição ou a disposição do paciente, da clínica também. 2 vezes, interessantíssimo, pelo menos no primeiro mês, para a gente trazer uma resposta bem legal nesses membros inferiores, e aí depois reduzindo para 1 vez por semana, depois 15 dias, quando entra nessa fase mais de controle. Mas nesses primeiros 30 dias, se vocês conseguirem atender o cliente 2 vezes por semana, é interessantíssimo. Home Care, eu vou indicar o Perfect Lip Out, que é um mousse desenvolvido pela empresa Adélia Mendonça.
Esse mousse, ele vem também de encontro com todas as disfunções, para o tratamento de todas as disfunções do lipedema. Então eu tenho aqui dentro ativos lipolíticos, melhoradores de circulação, tenho ativos drenantes também, e é um produto para ser utilizado 2 vezes ao dia pela cliente que tem o lipedema, pelo paciente que tem o lipedema. Eu também vou dar uma sugestão que eu gosto muito e que modificou o meu modo de ver o lipedema e de tratar lipedema, que é a utilização do fio Emana diariamente. Então, ficar algumas horas com uma legging que tenha esse fio também vai melhorar muito a microcirculação. Então, vou indicar a legging da MSM Wear, que é feita com fio Emana e que vai fazer aí a interação junto com o Perfect Lip Out para manutenção do seu protocolo de lipedema, do seu protocolo Lip Shape. Ó, pessoal, vou abrir o mousse e mostrar para vocês. Então, a gente agita, ó, mostrar a apresentação. É um mousse mesmo, efervescente. Eu aplico, ó, vou aplicar aqui na coxa. Em casa, eu vou sugerir que vocês apliquem nos pontos críticos, tá? Então, onde tem mais gordura, onde tem uma maior deposição aí, ó. Vou fazer joelho da minha paciente, que é onde a gente trabalhou bastante, que é onde tem a maior deposição de gordura. E aí em casa, terminou de tomar banho, faz a aplicação, não deixa ele no banheiro, é importante a gente falar. Em casa, deixa ele no quarto, terminou de tomar banho com a pele ainda quente, a vascularização acentuada, aplica, bota a sua legging com fio Emana. Bom, ainda falando do Perfect Lip Out, é um produto que foi desenvolvido com uma seiva de capsaicina, altas doses dessa seiva. Então, ele é um produto bem concentrado, por isso nós sugerimos que imediatamente após a aplicação na região, que vocês lavem as mãos, tá? Então, não deixe de dizer isso para o seu paciente, deve lavar a mão imediatamente. Aqui eu estou trabalhando com luva, mas no dia a dia ninguém vai colocar a luva para aplicar o produto. Então, imediatamente após a aplicação, ele deve lavar as mãos. É um produto bem termogênico, então nos primeiros dias o paciente tende a sentir mesmo a circulação muito acelerada, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar. Pessoal, mostrando para vocês o registro na câmera infravermelha pós aplicação do protocolo. Melhora aí da temperatura, né? Então, um aumento da temperatura nas regiões tratadas. Vou pedir a atenção de vocês aí, principalmente para o posterior de coxa, onde a gente tem uma intensificação da temperatura, que foi incentivada pelo protocolo e também pelo produto finalizador, o Lip Out, ó, muito legal. Bom, pessoal, e aí eu quero finalizar essa aula falando um pouquinho para vocês como vender. É uma pergunta que sempre chega até nós. Como eu vendo um programa de tratamento para lipedema na minha clínica de estética, no meu espaço? Eu vou sugerir para vocês que vocês atuem em 2 frentes. A primeira, educando as pessoas sobre o lipedema. Então, invista nisso nas suas redes sociais, sobre classificação, sobre estágio. Tem muita gente que tem lipedema, mas não é diagnosticado. E aí você trazendo a atenção dessas clientes para você, informando-as, você tem um público em potencial que vai te procurar para ser atendido por você. Então, informar sobre classificação, sobre tipos, sobre os sintomas e também associar isso ao tratamento que a gente pode oferecer e que é efetivo. Eu acho que linkar essas duas frentes é muito legal para trabalhar redes sociais ou mesmo para gerar um portfólio de atendimento. E a minha segunda sugestão é propor parceria para médicos vasculares. Tem muito médico vascular e muito outros tipos, né, de médico aí, outras especialidades,
focados hoje no tratamento do lipedema, mas principalmente o médico vascular. E aí, levando essas propostas clínicas até a equipe, de repente seja uma forma de atuar no multidisciplinar junto a esses médicos para atender de uma forma mais efetiva esse paciente, tá bom? Então, se você gostou da aula, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e nós ficamos à disposição de vocês para dúvidas e também para os feedbacks. Para quem trabalhar com esse protocolo, manda pra gente seus resultados clínicos. Até a próxima!